E aí, galerinha do canal, na aula de hoje vamos tratar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, queda livre e lançamento vertical. Vamos nessa! Então, pessoal, estamos aqui na aula 2 de movimento retilíneo uniformemente variado. Quem não assistiu a aula 1, o card está aqui em cima, corre lá, dá uma verificada primeiro. Nessa aula, vamos tratar sobre alguns detalhes desse tipo de movimento. O primeiro deles é a questão do movimento ser acelerado ou retardado. Tem uns termos que às vezes o aluno confunde. Retardado, retrógrado, progressivo. Vamos detalhar cada coisinha dessa hoje para ficar, ó, chuchu beleza. Aqui, ó, no movimento acelerado. O que é esse movimento acelerado? É quando o módulo da velocidade aumenta com o tempo, tá? O módulo, veja, não estou tratando do sinal ainda. Movimento retardado é quando a velocidade, o módulo dela diminui com o tempo. Então, vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Você está num carro e a velocidade dele está aumentando com o passar do tempo, significa que o movimento é acelerado, o carro está acelerando, tá certo? Mas quando você começa a frear o carro, a velocidade diminui com o passar do tempo. Quando ela diminui com o passar do tempo, aí nós temos um movimento retardado, tá certo? No primeiro caso, a aceleração está mostrando um aumento da velocidade. No segundo, a aceleração está mostrando uma diminuição da velocidade. Então vamos compreender logo isso. Nesse caso aqui, ó, a aceleração, tá? Não vou colocar aqui o caráter vetorial, porque estamos tratando aqui na situação ainda escalar dessas grandezas. Então o sinal, nesse tipo de caso, vai indicar só para que lado está apontando a grandeza. Se for para o lado positivo, da trajetória escolhida, grandeza positiva. Se estiver apontando para o lado oposto, grandeza negativa. Então nesse caso aqui, a aceleração que atua na partícula juntamente com a velocidade que atua nela, estão apontando para o mesmo lado. Você pode entender assim, ó, no movimento acelerado, a aceleração ajuda a velocidade, tá certo? Então você vai ter um aumento da velocidade. Isso ocorre quando? Quando elas possuem o mesmo sinal. Se eu escolher a trajetória aqui, ó, vou escolher minha trajetória para direita positivo, então ambas as grandezas serão positivas. Mas, se eu tiver uma velocidade negativa, vamos lá, galera, velocidade negativa não indica que a velocidade está diminuindo, indica só que ela está apontando para o lado negativo da trajetória. Se para esse lado aqui é positivo, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, beleza? Agora, para ser um movimento acelerado, obrigatoriamente a aceleração precisa ter o mesmo sinal da velocidade. Por quê? Porque ela precisa apontar para o mesmo lado que a velocidade está apontando. Então a aceleração também, ó, tá para cá. Então é uma característica do movimento acelerado. Tanto a velocidade quanto a aceleração possuem o mesmo sentido, né? Então vão ter o mesmo sinal, tudo bem? Já no movimento retardado, o que ocorre é o seguinte, ó, vou pegar aqui minha trajetória apontando positivo de novo para a direita. Beleza? Positivo de novo para a direita. Eu tenho aqui minha partículazinha. Se a velocidade estiver apontando para o lado positivo, velocidade é positivo. A minha aceleração, obrigatoriamente, ó, precisa apontar para o lado oposto. Ela é negativa. Por que é que eu tenho essa situação aqui? Porque nesse caso a aceleração vai atrapalhar a velocidade, tudo bem? O que é que isso significa, pessoal? Que a aceleração negativa. Cuidado com isso. Essa aceleração vai dar negativa porque a velocidade inicial será maior do que a velocidade final, certo? E o que é a aceleração? ΔV sobre ΔT. Se a velocidade final é menor que a velocidade inicial, quando eu fizer velocidade final menos velocidade inicial, que é o ΔV, vai dar negativo, essa aceleração vai estar negativa. Então, nesse caso, a aceleração atrapalha a velocidade. Atrapalha, entre aspas, a velocidade, tá certo? Pode ocorrer o contrário também, né? A velocidade
negativa. Por que a velocidade é negativa? Não é porque ela diminui, é porque ela aponta para o lado negativo da trajetória, tá certo? E a aceleração está apontando para o lado positivo. Lembrando, a aceleração positiva ela ocorre quando a velocidade inicial, final é maior do que a inicial. No caso aqui, como você tem esse sinal negativo da velocidade, você está nesse mesmo caso, tá bom? Velocidade inicial maior do que a final. Só que quando eu faço o jogo de sinais, vai me dar aceleração positiva. Então, quando as acelerações têm sinais diferentes, o movimento é retardado. Por quê? Por causa disso aqui, ó. A aceleração atrapalha a velocidade, beleza? Quando tem o mesmo sinal, a aceleração ajuda a velocidade. E aí faz com que ela aumente. Lembrando, não é a aceleração que aumenta a velocidade, ela só mostra como a velocidade está aumentando ou diminuindo, tá? Eu estou usando esse termo ajuda e atrapalha para que você possa compreender melhor, tá certo? Aí tá resolvido. Acelerado e retardado é só isso. Acelerada é quando a aceleração e velocidade estão indo para o mesmo lado, elas estão se ajudando, e retardada é quando elas estão se atrapalhando, ou seja, quando você está freando o objeto. Aqui quando você está acelerando, aqui quando você está freando. Aí vem a questão do progressivo e retrógrado. O progressivo e retrógrado, pessoal, vai depender só da orientação da trajetória. Quando a velocidade está para o lado positivo dessa trajetória, o movimento é progressivo. Quando ela está apontando para o lado negativo, ele é retrógrado. Retrógrado é voltar, progressivo é ir. Então, o movimento é progressivo quando o objeto está indo para o lado positivo da trajetória, para o lado crescente dessa trajetória. Ele é retrógrado quando o objeto está voltando, tá certo? Está retroagindo, está voltando para a origem. Não tem nada a ver com isso aqui, tá bom? Eu posso ter um movimento acelerado, progressivo, tá apontando para o lado positivo da trajetória. Como eu posso ter um movimento acelerado, retrógrado. E para esse caso aqui, a mesma coisa. Tudo bem? Então, com isso, nós sanamos essa parte desses termozinhos que às vezes podem confundir, tá certo? Então, antes de passar aqui para o movimento de queda, eu quero só pedir para vocês deixarem o like, compartilhar aí com o pessoal, vamos fazer o canal crescer, certo? Também visita lá o site www.fisicacomramon.com.br. Lá eu estou disponibilizando várias listas de exercícios, tem provas de vestibulares já organizadas só no jeito de fazer o download, tá certo? Tem uns mapas mentais, alguns posts sobre alguma coisa que está acontecendo na nossa vida com relação à educação. Então, fortalece lá, viu? Lembrando que eu ainda estou alimentando ele, então tem umas partes que ainda estão vazias, tá certo? Continuando lá. Agora vamos para o movimento de queda livre. Pessoal, o movimento de queda livre, ele é uma aplicação do movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? Então, as equações que nós vamos usar são as mesmas que nós vimos lá na aula 1, tá certo? As mesmas. Qual a diferença? É que ao invés de usar uma trajetória em linha reta na horizontal, nós vamos usar uma trajetória em linha reta na vertical. Então, a queda livre, ela tem algumas particularidades, queda livre, que são elas. Para que seja uma queda livre, obrigatoriamente, a velocidade inicial dela tem que ser zero, porque é uma queda. Você vai só abandonar o objeto, soltar. Se você jogar ele para baixo, não é mais uma queda, é um arremesso. Depois nós vamos estudar isso também. Então, na queda livre, obrigatoriamente, a velocidade inicial é zero. Nós, geralmente, né, é o que torna mais fácil. Você pode pegar qualquer referencial, mas torna muito mais fácil, né, isso não é obrigatório, mas torna muito mais fácil. A posição inicial você considerar como sendo zero também. Torna muito mais simples a nossa vida. Você escolhe, a não ser que a questão exija uma outra posição inicial, tá? E a aceleração, obrigatoriamente, é a aceleração gravitacional, tá certo? A aceleração, obrigatoriamente, é a aceleração gravitacional,
que nós já conhecemos, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, é um tipo de movimento que nós já temos uma grande vantagem. Ó. Posição inicial a gente já sabe quem é, velocidade também inicial. E a aceleração já sei que é a aceleração gravitacional. Essa posição final, ou mesmo a posição inicial, é o que nós vamos ter na questão como sendo a altura. Tá, pessoal? A altura. Alguns livros, a maioria deles, na verdade, traz essa altura representada pela letra H. Fica a seu critério. Se você quer usar S, quer usar H, não importa. A equação é a mesma, tá certo? A altura H. Qual o cuidado que nós temos que ter nesse movimento de queda livre? Isso daqui. Esse termo queda livre significa que o objeto está caindo sob a ação exclusiva da força peso. Força peso. É a única força que age sobre ele. Não tem resistência do ar. Você que ainda não viu o peso, né? Quem já está revisando aqui comigo, já estudou a força peso. Quem está vendo pela primeira vez esse conteúdo ainda não viu. Então, o peso é a única força que age sobre ele. Não tem nenhum tipo de atrito, nenhum tipo de resistência do ar. Onde é que eu vejo isso aqui? Que a força peso é a única que está agindo. Porque eu posso garantir para você que a aceleração é a aceleração gravitacional. Então, quais são as equações que nós vamos usar aqui? Simples. As mesmas que nós já usamos. S igual a SO mais VOT mais... No lugar de A é G, né? GT ao quadrado sobre 2. Só que com vantagens. Isso aqui, ó, 0. Isso aqui é 0. Então, minha equação fica bem mais resumida. Você precisa aprender essa outra equação, isso aqui resumidinho? Não. Isso aqui é altura. Lembra que isso aqui é altura. Não, você pode usar aquilo ali e simplificar. Simples. A velocidade, mesma coisa. Certo? Mesma coisa. No lugar da aceleração a gravidade, isso aqui eu já sei que é 0. Equação de Torricelli também vale. 2 vezes G vezes ΔS. Esse ΔS é a minha altura. Lembrando sempre disso. Então, isso aqui é 0. Então, as aplicações são as mesmas. É um movimento em linha reta com aceleração constante, onde a aceleração é a aceleração gravitacional. E com essas vantagens aqui de simplificação. Certinho? Esse aí é um movimento de queda livre. Tranquilo? Agora, existe um outro tipo de movimento que é o lançamento vertical. O que é que muda? No lançamento vertical, como eu falei, não é mais abandonar o corpo, é lançá-lo. Então, a velocidade inicial não é mais 0. Tá? E aí você tem que ter um cuidado. Cuidado. Lançamento vertical. No lançamento vertical, pessoal, a velocidade inicial é diferente de 0. Certo? Mas, veja bem, a aceleração vai continuar sendo G. Minha aceleração continua sendo a aceleração gravitacional. O S continua sendo a altura, mas ele também, o S inicial, não é mais 0. Não é que não seja mais 0, vai depender da questão, né? Mas você pode também pegar a posição inicial como sendo 0. Mas isso vai depender da questão. Mas o S, a minha posição aqui, de novo, vai ser a altura do movimento. E aí ele tem umas características interessantes. Vamos lá. Primeiro, o que seria esse lançamento vertical? Eu posso pegar um objeto lá de uma altura h e jogar ele para baixo. É um lançamento vertical. O que é que vai mudar? Só a velocidade inicial. O que é que muda da queda livre? Só a velocidade inicial, que é diferente de 0. Só isso. Você coloca lá a velocidade inicial do arremesso. Pronto. Certo? Mas, geralmente, o que é que a gente encontra? O que é que a gente é cobrado? É sobre esse tipo de movimento aqui, ó. Quando você pega um objeto, lança ele com uma velocidade inicial diferente de 0. Veja, o objeto vai subir porque você lançou ele. A aceleração gravitacional, ela sempre aponta verticalmente no sentido do centro da Terra, fica
verticalmente para baixo, né? Então, quando você arremessa o objeto com a velocidade inicial 1, você já tem a força-peso atrapalhando. E como é que essa força-peso atrapalha? Quem é que mostra isso? A aceleração gravitacional. Ou seja, a cada segundo que passa, a velocidade está diminuindo de 10 metros por segundo, já que a aceleração gravitacional é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse tipo de caso, você obrigatoriamente tem que escolher um sinal. Nós já vimos que o sinal indica para que lado o objeto está, ou a grandeza está aplicada. Então, nesse caso aqui, ó, quando o objeto está subindo, a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos. Então, você tem que escolher. Para cada questão, você pode escolher um referencial diferente, mas naquela questão você não pode mudar. Escolheu, está escolhido. Você pode dizer que a aceleração gravitacional aqui, ó, ela é negativa, então isso aqui é positivo, quando está subindo. Ele vai subir e ele vai subir de maneira retardada. Veja, ó, sinais opostos, tá vendo? Vai retardando, vai diminuindo a velocidade. E tem um ponto onde a velocidade chega a ser zero. Ó, quando ele chega nesse ponto aqui, a velocidade dele é zero. Que ponto é esse? É o que nós chamamos de altura máxima. Então lembre, sempre quando o objeto atinge a sua altura máxima, que eu represento por H ou por S, tanto faz, quando ele atinge essa altura máxima, a velocidade dele é zero. Tá bom? Se eu pegar e separar isso daí, esse movimento, no movimento de subida até chegar na altura zero e o movimento de queda, quando ele começa a cair, a velocidade inicial dele é quanto? Zero. Aí ele vai cair até chegar aqui, ó, de novo, até retornar para o solo. Imediatamente antes de tocar o solo, ele chega com a velocidade V. E aí que vem a parte curiosa. Essa velocidade V aqui, ó, é igual à velocidade inicial do lançamento. Tá? Então ele sobe até uma altura máxima, zera a velocidade, inverte o movimento, começa a descer. E aí quando ele está descendo aqui, ó, se você observar, a velocidade e a aceleração está apontando para o mesmo lado. Então se eu escolhi para baixo negativo, aqui a minha velocidade é negativa. E quando elas têm o mesmo sinal, esse movimento é acelerado. Então ele está acelerando devido à ação da força-peso, justamente na taxa que a aceleração gravitacional mostra. Então ele vem acelerando de quanto? De 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo que passa, a velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Quando ele estava subindo, a cada segundo que passava, a velocidade diminuía em 10 metros por segundo, tá certo? Então, a taxa de redução é a mesma da taxa de aumento no retorno. A taxa de redução na subida é a mesma taxa de aumento na queda. O que a gravidade tirou, o que o peso tirou, depois ele devolve. Por isso que a velocidade inicial de lançamento coincide com a velocidade de queda imediatamente antes de tocar o solo, ok? Qual é outra curiosidade que gera aqui? O tempo que ele gasta na subida é igual ao tempo que ele gasta na queda. Tá bom? Então, se eu quero calcular o tempo total do movimento, basta multiplicar o tempo de subida por 2, porque o tempo que ele gasta para subir é o tempo que ele gasta para cair. Ok? Então, pessoal, para a aula não ficar tão longa, vamos parar por aqui. Na aula que vem, a gente estuda finalmente os gráficos que eu havia prometido e vamos fazer alguns exemplos, vamos fazer alguns exercícios, colocar em prática o que a gente aprendeu. De novo, deixa o like, ativa a notificação, compartilha com o pessoal, vamos desenrolar a física aí juntos, segue lá nas redes sociais, um abraço aí a todos e bom proveito. Valeu!